Olá, irmãos. Shalom. Eu sou a Poliana, pessoa da comunidade de Aliança, e vou partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de ser chamada a partir em missão. Então, no ano passado, mais ou menos na metade do ano, eu fui expressando o meu desejo de partir em missão para a minha formadora comunitária. Eu achava que podia dar mais na minha vida, queria me doar mais, e através da missão eu iria conseguir, então, doar mais. Mas a gente foi conversando, partilhando, mas nada aconteceu. Eu vi os meus irmãos partirem em missão e comigo nada acontecia. Então eu fui meio que deixando para lá. E antes dessa minha formadora comunitária, eu já estava rezando com o meu antigo formador comunitário para ver a possibilidade de estudar fora do país. Eu sou formada em letras de língua inglesa e por causa disso eu queria um pouco aprimorar o meu inglês. Então, em dezembro do ano passado, durante as minhas férias, eu fui para a Irlanda, fiquei 2 meses estudando na Irlanda. E uma semana antes do meu retorno para o Brasil, então eu recebi um e-mail do governo do Distrito Federal dizendo que eu havia sido convocada para um concurso que eu tinha feito em 2010, antes de ingressar na comunidade, que eles nunca me convocaram e estavam me convocando. Como eu fui criada muito para estudar, meu pai sempre dizia: minha filha, estude, porque seu pai já vai morrer e você precisa passar no concurso público para ter uma segurança. Então eu fui colocando essa mentalidade da minha família muito para a minha vida, de acreditar que todas as minhas seguranças estavam no meu emprego, de ter um bom emprego, um bom salário, estar garantida para a vida toda. Então eu fiquei muito feliz, né, tudo com essa convocação, voltei para o Brasil, voltei para Florianópolis, conversei com a minha formadora comunitária, falei para ela, né, que como ainda não tinha acontecido nada comigo, então eu não queria mais partir em missão, afinal de contas eu iria assumir o concurso e não poderia, assim, partir em missão. Então, a gente foi conversando, né, e ela falou que era para eu vir, então, para Brasília, e eu me mudei para Brasília por causa deste concurso. Então, vim para Brasília, assumi o concurso, comecei a trabalhar, tudo, e mais ou menos um pouco mais de um mês, quando eu já estava morando em Brasília, eu recebi uma ligação do nosso RL lá de Florianópolis, o Marcelo Davi, dizendo então que eu tinha sido enviada para a Itália e que a comunidade pedia para que eu fosse morar na missão de Tívita. Então eu fiquei assim, sem palavras, eu não conseguia nem falar direito com ele, assim, porque eu fiquei apavorada, assim, eu dizia assim: Senhor, como que é isso? Eu acabei de me mudar para Brasília, acabei de assinar um concurso público e tu queres me enviar para a Itália, mas eu nem falo italiano, eu falo inglês, não faz sentido, assim. Então, para mim, aquilo não fazia sentido, mas porque eu queria muito viver os meus planos, as minhas vontades, construir a minha vida em cima da minha segurança, que era o concurso público. Então, e não coloquei os meus olhos em Deus, mesmo, mas queria viver somente as minhas vontades, né? Então, entrei meio que em pânico, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, gerava um grande desejo no meu coração de fazer a vontade de Deus. Afinal de contas, eu sou Shalom, né? E ser Shalom é justamente isso, querer ser inteiramente de Deus. Como eu tinha acabado de me mudar para cá, eu não tinha formadores comunitários ainda, nem formadores pessoais. Então eu fui buscar ajuda com a formadora comunitária da Comunidade de Vida aqui da Missão de Brasília, fui conversar com ela, partilhar aquilo que eu estava vivendo, porque eu precisava também partilhar aquilo que eu estava vivendo. E aí fui conversar com ela e ela assim, me ajudou muito mesmo nesse tempo, mas a resposta que ela me deu foi: reze, veja o que Deus realmente deseja para você neste tempo. Porque, meus irmãos, a vontade de Deus é o nosso paraíso. E todas as respostas que nós precisamos encontrar estão na vida de oração, não tem outro remédio. Então, eu realmente fui mergulhando assim, nessa vida de oração, neste tempo. Eu acredito que foi um tempo que eu rezei mais mesmo, assim, foi um tempo que realmente eu estive mergulhada na vida de oração para ver aquilo que Deus queria de mim. E Deus falava muito que eu tinha que viver o novo, viver o novo e viver o novo. Até que um dia eu fiquei assim, muito chateada com Deus e disse assim para ele: olha, Senhor, eu não quero mais saber desse negócio de novo. Afinal de contas, eu já estou vivendo novo aqui em Brasília e não está sendo fácil. Então, seja mais concreto comigo. Até que nesse dia, então, eu estava rezando um dia anteriormente e
De manhãzinha, assim, umas 5 da manhã, eu recebi uma ligação no meu celular, era de um número super estranho, e era 5 da manhã, então eu nem atendi, né? Mas a pessoa ficou insistindo, insistindo. Então, eu resolvi atender, assim, gente, eu não falo italiano, tá? Mas a pessoa falava do outro lado assim, Giulia, por que não atendes o celular? E daí eu entrei em pânico, assim, né? Comecei a chorar e desliguei o telefone porque eu fiquei muito assustada. E fui procurar na internet para ver de onde era aquele número. E aquele número era de Roma, né? Um telefone de Roma. Alguém tinha me ligado por engano, né? Mas na verdade o próprio Deus tinha me telefonado lá da Itália para dizer, para me dar um sinal concreto, já que eu estava pedindo tanto, de que era aquele desejo, né? Que ele tinha para mim. Eu sou um pouco racional demais, né? E às vezes Deus, na sua pedagogia comigo, trabalha dessa forma. Então ele foi me convencendo com a razão primeiro. Mas só com a razão eu não poderia partir em missão, porque assim eu estaria me sentindo roubada da minha vida. Então eu precisava realmente aderir a essa missão com o meu coração. Mas Deus estava me dando este tempo para aderir essa missão com o coração. Então, neste tempo de oração, aqui na nossa missão, a gente teve na Semana Santa uma motivação de Pedro, né? Que Pedro sempre fazia muitas juras de amor para o Senhor, mas sempre o negava, o negou 3 vezes. E eu me senti o próprio Pedro, assim, né? Porque eu sempre fui muito de dizer para Deus, Senhor, eu quero ofertar toda a minha vida pela igreja, pelos jovens. A gente canta, né? Dizendo que quer tudo dar. Mas quando Deus pede tudo, a gente, opa, não é bem assim, né? E nesse sentido, eu me sentia assim, muito infiel, né? Porque eu realmente fazia muitas juras de amor para Deus, dizia que queria ofertar a minha vida, mas uma coisa muito literatura, assim, e não vivendo na minha carne. Então, eu realmente via que eu estava sendo como Pedro, e fui rezando muito com Pedro durante esse tempo, né? Fui levando Pedro para a minha vida. E quando eu rezava, assim, Deus me dava sempre muitas passagens de Pedro. E Deus falava assim para mim, Poliana, tu me amas? Se tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. Então, aquilo foi pacificando o meu coração, foi fazendo com que o meu coração fosse se abrindo para a vontade de Deus e vendo que realmente era a vontade de Deus, é vontade de Deus que eu partisse em missão, que eu deixasse tudo, né? Para, então, apacentar as ovelhas do Senhor, viver como Cristo, me configurar como Cristo, né? E ver que realmente eu sou Shalom e sou chamada a partir em missão, porque a nossa vocação é uma vocação radical, né? Nós somos chamados a viver essa radicalidade evangélica que tanto o nosso fundador fala. E a gente tem que parar de achar que a nossa vocação é uma coisinha só ali, né? E tem que aderir mesmo esse chamado, né? E eu via que realmente era desejo e vontade de Deus, assim, mergulhando na oração, rezando e vendo tudo que Deus me chamava a viver. Porque talvez antes, lá em Florianópolis, eu não tinha o que ofertar para o Senhor. Mas agora eu tinha um concurso público, né? Para ofertar para o Senhor. E que era algo que eu desejava muito. Então, essa oferta talvez seria muito mais fecunda do que se eu ofertasse sem ter muitas coisas, um emprego normal ou algo que não fosse me doer tanto, né? Porque eu queria continuar no meu emprego, né? Tendo a minha vida boa, mas a minha felicidade não está no concurso público. A minha felicidade não está nessa segurança de estar para sempre num concurso público. Porque a minha felicidade está no Senhor. Então, eu rezando também com Santa Teresinha, ia percebendo mesmo que Deus me fazia desejar tudo aquilo que Ele já havia sonhado para mim. E desejava muito partir em missão, rezava muito pelo aquele povo, né? E fui vendo também na minha vida os traços que Deus ia marcando em relação à Itália. No ano passado, um irmão da missão de Florianópolis partiu para o Canadá. Eu havia deixado com ele alguns livros para ele estudar inglês. E quando ele devolveu, eu não estava na missão, ele deixou com uma irmã, outra irmã. E quando ele me devolveu junto com um curso de italiano. Eu fiquei assim pensando, por que ele deixou isso aqui para mim, né? Esse curso de italiano. E eu, assim, na minha curiosidade, né, comecei a ouvir, comecei a estudar, meio que estudar italiano, assim. Não muito bem, né, mas fui na minha curiosidade estudando. E também quando eu estive na Irlanda,
a minha sala de aula era repleta de italianos. Só tinham alguns brasileiros e uma outra menina da Espanha e uma do Chile. Todos os outros meus colegas eram italianos e eu tive experiências muito boas com eles, assim. Fiz amizades muito fortes, assim, com esses italianos. Inclusive, uma delas me hospedou na casa dela em Roma, que ela é de Roma, e ganhei também de um outro amigo uma passagem para ir para Roma. Então, assim, por grande providência de Deus, não gastei nenhum dinheiro, porque eu realmente não tinha naquela época mais. Fui para a Itália, conheci a Itália, tive a oportunidade de estar com o Papa Bento XVI, né? E foi uma experiência muito forte comigo, né? Então, tenho certeza que Deus já estava me preparando para esse tempo na Itália. Nem passava na minha cabeça ir para a Itália, né? E Deus já estava preparando esse tempo para mim. Então eu fui, porque a nossa vida, ela é um fio, né? Que tudo é ligado. E eu realmente ia vendo, assim, que Deus ia construindo um tempo para que eu percebesse que a sua vontade era realmente que eu partisse em missão e desse tudo, né? Porque se eu digo, Senhor, eu quero te dar tudo, então é tudo, gente, não é um pouquinho, né? Então, eu realmente quero, hoje eu entendo, percebo, né? Que nada é tirado de mim, né? Como diz aquela música, tudo eu dou, Senhor, ninguém rouba a minha vida. Eu dou para ti, ninguém está roubando a minha vida, eu mesmo oferto livremente. Então, gente, a partir do momento que eu aderi com o meu coração a missão de partir em missão, de ver a vontade de Deus, todas as outras coisas na minha vida foram se arrumando, né? Eu comecei a viver realmente a missão de Brasília, o tempo que eu deveria estar aqui e viver, partilhar mais na vida dos irmãos, estar inserida mais na missão, e ver que eu tenho uma missão aqui também neste tempo, que Deus me trouxe para cá também para me preparar para este novo que eu vou viver na Itália. Assim, meu coração anseia muito, né? Deseja muito a missão de Tívita, espera muito, eu estou esperando este tempo até sair o meu visto para partir em missão. E o meu coração se alegra muito com tudo isso. E, gente, eu só consegui ficar em paz e ficar tranquila no dia que eu realmente aderi com o meu coração. Porque a vontade de Deus é o nosso paraíso, a vontade de Deus é a nossa felicidade. Então, se você sente esse ardor, esse desejo de partir em missão, né? Se você não consegue entender isso tudo que você sinta, diga sim. Né? Porque a sua felicidade só se dará a partir da sua decisão, das suas escolhas. A sua felicidade só se dará a partir da vontade de Deus. Porque nós só seremos felizes, Shalom, se formos aquilo que somos chamados a viver. Na radicalidade, né? Nos configurando ao nosso carisma. Então, diga sim, sem medo, assim como na Jornada Mundial da Juventude, nosso Papa dizia, ide sem medo, fazer de todas as nações discípulos. Então, esse é o desejo do meu coração. Eu espero que você também encontre o seu caminho, encontre essa motivação e essa felicidade. A resposta está: vida de oração. É só por ali que a gente consegue encontrar a nossa resposta daquilo que Deus tem para nós. Então, meus irmãos, se é para dar tudo, vamos dar tudo, porque o Senhor nos pede, nos chama. O homem lá fora está sofrendo, precisando do nosso sim, precisando da nossa resposta. E esse é o desejo do meu coração, né? De responder ao chamado de Deus, de ser realmente inserida na cruz do Senhor, porque essa cruz, ela é a ressurreição, ela é a vida, ela é morte, mas a partir da morte vem a ressurreição e a luz e a vida. Shalom.